Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira de rodada, começa a segunda rodada da Série A do Brasileirão. O Cruzeiro em campo nesta quinta diante do Coritiba. Vamos falar sobre a preparação do time, o que vai fazer o técnico Tite, expectativa para novidade entre os relacionados. Venda de ingressos ainda não engrenou, teremos um público bem baixo no Mineirão. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quarta-feira de treinamento à tarde na Toca da Raposa 2, é quando o Cruzeiro vai fechar a preparação, teremos os jogadores se concentrando, porque na quinta, 9h30, Mineirão, é o duelo com o Coritiba, segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Segunda rodada que já tem jogos nesta quarta-feira, teremos Flamengo e Internacional. O jogo no Maracanã, às 7 horas da noite, teremos em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Teremos na Vila Belmiro, Santos e São Paulo, o jogo às 8 horas da noite, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, 7 horas da noite. Teremos Remo e Mirassol, 8 horas da noite, no Mangueirão, em Belém do Pará. Teremos também Palmeiras e Vitória na Arena Barueri, às 9h30 da noite. Teremos também 9h30 em Porto Alegre, Arena do Grêmio, Grêmio e Botafogo. E os outros jogos são na quinta-feira. O Bahia recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova em Salvador, quinta, 7 horas da noite. Quinta, 8 horas da noite, Rio de Janeiro, São Januário, Vasco e Chapecoense. Quinta, 9h30 da noite, Mineirão, Cruzeiro contra o Coritiba. Um jogo ficou para o dia 19 de fevereiro, que é o duelo entre Atlético Paranaense e Corinthians em Curitiba. É essa a segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o nosso Cruzeiro buscando a reabilitação. Venda de ingressos ainda não empolgou. Teremos um público aí. A previsão divulgada foi de 30 mil, mas eu acho que vai ficar bem abaixo disso, hein? Não sei nem se vamos chegar em 20 mil torcedores nesta quinta-feira. A venda segue, ingresso.cruzeiro.com.br. Claro que o torcedor está ali chateado com este momento, mas quem puder, bora ao Mineirão. É sempre importante ter o apoio da Nação Azul. Independentemente disso, o Cruzeiro precisa dar uma resposta positiva para trazer esse torcedor de volta neste início de temporada, neste duelo, diante da equipe do Coritiba. Preparação será encerrada na tarde desta quarta-feira na Toca da Raposa 2. Se Vidalba treinar mais uma vez de forma integral, deve ser relacionado, a princípio ficando no banco. Luiz Sinisterra, fica a dúvida, o jogador treinou ontem com o grupo pela primeira vez, de forma integral, e aguarda aí mais treinamentos para passar confiança e voltar a ser relacionado. Se vai ser para essa quinta, temos que aguardar. O fato é que Caio Jorge está de volta depois de ser poupado diante da equipe do Betim. Com isso, técnico Tite vai mudar a zaga. Jonathan Jesus machucado, 6 a 8 semanas de recuperação. Deve dar lugar a João Marcelo, já que Vidalba ainda não está 100%, com 100% da sua condição. Fica a dúvida se vem alguma alteração na direita, 3 para uma vaga, William, Fagner e Cauã Moraes. O Gerson deve seguir no meio campo, Arroio é titular no ataque e o Caio Jorge entra na vaga do Chico da Costa, o Chico da Costa que já está entregue ao departamento médico para esse período de recuperação de 6 a 8 semanas por causa da lesão muscular sofrida diante da equipe do Betim. Sobre zagueiro, nenhuma novidade, mas a informação que a gente trouxe ontem é que, dependendo, o Cruzeiro pode sim ir ao mercado para buscar um defensor ainda nesta janela. Samuel Venâncio, há a possibilidade de contratar o Igor Júlio, se não ganhar quinta, Tite cai. O Jackson manda aqui o superchat. Inclusive, você já falou algumas vezes, Samuel, sobre essa questão do zagueiro. Acho que aqui ainda não, mas Cruzeiro vai ao mercado atrás do zagueiro? Tem essa possibilidade? Como é que tá isso, ainda mais depois da lesão do Jonathan Jesus? Então, o Igor Júlio aí, acho que vai toda janela, enquanto esse cara
Se aparecer aqui um dia, ótimo, né? É. Por ser cruzeirense e tudo. Mas o que eu tenho de informação é que o Cruzeiro aguarda aí o retorno do Vidalba, espera um pouco mais aí uma avaliação do desempenho do João Marcelo, mas eu vi até alguns colegas falando sobre não vai buscar zagueiro independentemente dessa situação ou outra. Mas a informação que eu tenho é que existe uma avaliação ali que, dependendo, vai sim ao mercado. Aí não sei qual tipo de operação seria. Eu acho que não tem que esperar mais nada. Para mim já está mais do que claro, porque a gente não viu os garotos e muito provavelmente não vamos ver, infelizmente. O João Marcelo está com uma dificuldade para retomar aquele nível. O Jonathan Jesus vai ficar de 6 a 8 semanas. Como que ele vai voltar? É uma incógnita. Apto, o Cruzeiro tem um zagueiro. Esquece a capacidade técnica. 100% apto mesmo. É só o Fabrício Bruno. E que está se adaptando a esse estilo de jogo aí, né? Então eu acho que, independentemente disso, a janela vai até o início de março. O Cruzeiro tem que ir ao mercado. Tem que ir. E sabe um ponto que eu acho que falta aí para o Joaquim, principalmente os pares dele? Chegar com opções que não vão custar para o Cruzeiro num primeiro momento. Será que o Cruzeiro não consegue achar um bom zagueiro em qualquer liga que seja, com empréstimo, com opção de compra? Tem scout na América do Sul, na Europa. Ele falou a oportunidade com a Samuca TV. Eu acho que esse é o maior erro hoje, é isso. Isso tem que ser questionado. Então, achar aí, tem zagueiro para tudo quanto é lado. Consultar. O próprio Igor Júlio, a informação é que ele não sai por empréstimo. Mas e uma obrigação de compra? Com metas... conversar. Sim, alcançáveis. Não, esse aqui não só, é só venda. Isso é muito fácil. Sim, a venda é por quanto? Vamos pensar aqui. Porque se está precisando de zagueiro agora, vai precisar para o ano que vem. Você pode até preparar o terreno para você vender o Jonathan Jesus. Realmente. Sim. Ele tem que fazer um ano muito abaixo para o Zenit não se interessar daqui a um tempo por ele. Se queriam pagar 8, 10 milhões de euros, por que não? Com mais jogos, com rodagem Libertadores. O Cruzeiro ia contratar o Vitão. Eu acho que isso ponto. É o maior recado. Sim. E quando não dá certo a negociação, por mais que o Tite avalie bem o Jonathan, o campo está mostrando que precisa de mais um zagueiro. E qual era a análise do Vitão que a gente fazia? Vai chegar um zagueiro para, na teoria, ter condições de brigar com o titular Vidalba. Porque ninguém tinha dúvida aqui que o Vitão é mais nível do que... O João Marcelo não vou nem falar porque estaria envolvido no negócio. Sim. Mas mais nível do que o Jonathan Jesus, apesar de ser um zagueiro jovem também, mas muito mais rodado, experimentado. Né? Foi um zagueiro que o Flamengo tentou levar de novo, já havia tentado levar. Então, não surgiu nenhum fato novo desde a tentativa do Vitão até a não conclusão da contratação dele. Pelo contrário, a gente perdeu o cenário que a gente tinha constituído na época do Vitão. Né? O Vidalba já estava machucado, naquele momento você ainda podia falar, não, tem o João Marcelo, não tem o Jonathan Jesus, o João Marcelo num ritmo aquém do que a temporada está exigindo dele. Sim. Muitas vezes, é preciso ter paciência. Eu tenho paciência, o calendário não tem. As exigências do Cruzeiro também não tem. Então, todos os cenários. E a maneira de jogar, né? Que eu também acabei colocando nesse combo aí da necessidade. A necessidade, ela emergiu muito rápido. Eu confesso, assim, há 2, 3 semanas atrás, não, eu quero ver um pouco, acho que ainda... Não, já... As coisas que foram acontecendo foram mostrando que a gente precisa realmente de... hoje é a prioridade, até eu diria, com relação à posição no elenco do Cruzeiro. E é uma coisa que não é de hoje, né? Assim, então, já no final da temporada passada, quando a gente fazia assim, o que o Cruzeiro precisa para o próximo ano? Então, a situação do zagueiro era sempre colocada. Tudo bem, chegou uma nova comissão técnica, fez uma avaliação, o Jonathan Jesus treinando bem, não vai ser vendido, vai ficar, a gente entende assim e tal, vamos aproveitar. Tudo bem, tá tudo certo na avaliação. Mas, acho que o que toma muito o nosso comentário agora, e talvez... o sentido de, poxa, acho que tem que contratar, é porque não é algo de agora também, né? Não é um recorte assim, só nesses 6, 7 primeiros jogos do Cruzeiro, a gente olha, vai precisar de zagueiro. Isso é uma carência que a gente já mais ou menos detectava no ano passado.
que para esse ano você tinha expectativa. Se chega a nova comissão técnica, acredito que não precisa, tudo bem, vamos lá, vamos começar o ano. E quando começa, a gente também vê nesse início de temporada a dificuldade para a posição, então acho que isso que também cria a nossa ansiedade, assim, de falar, preciso de zagueiro, e que o mercado talvez, que a princípio a diretoria falou que estava fechado, já pode começar, não voltou atrás na situação do Kaique, às vezes repensa um pouquinho também em outras situações, como por exemplo do zagueiro, se assim entender. Tem um fato novo, que é a lesão do Jonathan Jesus. Verdade. Então isso, tudo bem, acho que em algum momento a comissão técnica, a diretoria deseja contar ali com... imagina que o Vidalba não vai demorar tanto como não demorou, né? Já voltou a treinar, já está disponível. Então você tem o Fabrício Bruno ali com o Vidalba, você tem o Jonathan Jesus, você quer oportunizar o João Marcelo para ver se ele consegue se recuperar. Então, a princípio eu entendo, mas o futebol ele é dinâmico e as coisas começaram a acontecer. Então você tem uma lesão do Jonathan Jesus, você tem um João Marcelo que eu até acho, tá, gente, que se você pegar o primeiro jogo dele no ano e o último, tem uma melhora, mas não é uma melhora suficiente para o que a gente precisa nesse momento. Então eu já não sei se dá para contar tão imediatamente com ele assim, no nível de exigência que nós vamos ter até a janela do meio do ano. Talvez o Cruzeiro fique prejudicado esportivamente. Jonathan Jesus, graças a Deus, não foi tão grave quanto poderia ser, mas é um tempo importante fora. O Vidalba vai voltar, Deus abençoe que ele volte no nível que ele estava quando se lesionou, mas ninguém sabe como vai ser. Então são fatos que vão acontecendo e que precisam naturalmente fazer com que a janela seja ajustada. E você falou assim, a gente, né, torcida, imprensa, de repente já falava sobre o zagueiro, mas eu nem vou focar nisso, Léo. O próprio Cruzeiro tentou, na janela do meio do ano, houve tentativas por zagueiros e talvez ali um entendimento de que não chegou no nome da forma que o Cruzeiro queria, pelos valores que o Cruzeiro queria naquele momento, e houve uma tentativa nessa janela com o Vitão. Seria uma operação importante, né, quando a gente fala de zagueiro, e que acabou não sendo concretizada. Então, não é eu e você. Lá dentro já existe essa percepção de uma necessidade para um zagueiro. Eu acho que era uma posição no ano passado para se fazer uma possível melhoria. Hoje se tornou necessidade. Uhum. São quadros assim diferentes. Já pensou se tivesse um zagueiro, mesmo com a grande... para brigar com o Vidalba, com a mesma capacidade dele, defensiva ou até maior, você está falando de qualificação. Hoje se tornou uma necessidade, né? Agora, a gente está vendo ali sobre saídas, né, no próprio Cruzeiro. Tem o Rian, o Eduardo, o Gabriel, o Bolassi, Léo Aragão, Gamarra e o Prats, perto de sair, o Samuel, o próprio diretor já falou disso, de questão apenas burocrática, né? Para resolver com o time alemão, mas mesmo se for sair também só a partir do meio do ano, já vi até alguns questionamentos aqui sobre prazo, sobre valores, valor é baixo mesmo, alguma situação assim, o que tem de novidade aí? Então, hoje eu conversei com uma pessoa, o Cauã ainda não assinou, tem alguns pontos aí indo para o papel ainda, e essa pessoa me falou, Samuel, quando ele assinar, a gente volta a conversar. E aí eu vou esperar para pegar todos esses detalhes, né? O Venê que divulgou aí uma operação que seria aí de 7 de euros fixos mais bônus, mais 5 em bônus. Então, tem detalhes que são importantes nesse processo. Eu já tinha achado a venda muito errada para este momento, que para mim não faz sentido. O Spindle até justificou ali na entrevista que ele deu, né? E acho que o Rafa pode tirar essa tela aí, inclusive, que aí ele falou, pode ser a maior venda da história do Cruzeiro, né? Então, a gente precisa saber de todos os elementos. E o que me preocupa quanto a essa questão é o seguinte, quando se tem bônus, quais são esses bônus? Uhum. Porque para ser uma operação que todo mundo falou na casa de 12 milhões de euros, né? Para isso alcançar mesmo tem que ser, entrou em campo 1 milhão de euros, deu um chute na bola mais 1 milhão de euros. Completou 10 jogos, mais 1 milhão. Porque se for bônus, tem que ser campeão de não sei o quê, tem que ir para a seleção. A informação até que são bônus facilmente alcançáveis.
E geralmente na Alemanha eles colocam o número de jogos. Mas qual é o número de jogos? E jogos o quê? Que ele tem que completar 60 minutos? 70, 80? Então vai ser importante demais, primeiro, o Cruzeiro explicar por que vendeu o jogador antes de completar os 18 anos, sendo que não é a melhor proposta do mundo. E aí explicar, a informação que a gente tem da parte do jogador, do entorno, é que jamais eles forçariam. Mas ele tem contrato somente até agosto do ano que vem. Teve alguma forçação? Sim. É importante, tem muita interrogação nessa história de um menino, de um garoto, que todo mundo sabe que é uma joia, né? Que pode render muito para o Cruzeiro. A mais-valia, como que é? Tem informações que ela pode alcançar até 25% do negócio. Então, como que alcançaria isso? Então, tem muitas questões aí que precisam de respostas. E acho que o torcedor, não é que a Samuca TV está querendo resposta disso. É uma satisfação, né? Mas para a gente entender. Né? Para entender. Ó, a gente decidiu vender por isso. Tem a parte do jogador, isso. A gente vai ficar com X, a mais-valia é de Y, o bônus é assim. Porque se for um bônus alcançável mesmo, facilmente alcançável, poucos jogos, os 5 milhões, beleza, você vai alcançar. Mas se for meta difícil, nem isso você vai ter. Então tem respostas que precisam ser dadas ainda dessa história. Eu vou esperar, Léo, se eu tiver acesso aos números, contrato ali, eu vou trazer com fidelidade aqui ao nosso espectador. Véio. Fora isso, a gente tem que cobrar do clube as explicações. Porque não precisa ter nenhuma pressa, eu imagino. Eu até imagino que o próprio jogador também não tem, embora ele possa ter a vontade de deixar o Cruzeiro agora, de ir para o futebol alemão, totalmente legítimo. Mas, ainda que ele tenha vontade, eu imagino também que ficar não seria um grande problema, porque nessa temporada ele ganhou um espaço considerável. Se você tem o Kaique titular hoje e o Cauã Prats como opção, mas vira e mexe ele seria utilizado, até porque a gente está falando aqui de uma sequência de jogos, uma sequência pesadíssima. Nesse início de temporada a gente está vendo o quanto que a parte física está falando muito, né? Os jogadores estão se desgastando em campo, a gente está perdendo atletas, o caso do Jonathan Jesus, do Chico agora. Me lembro que no primeiro jogo da temporada, nos primeiros minutos, o Mateuzinho já sentiu ali uma contratura. Então, enfim, tem essa parte física e vira e mexe. Na temporada ele teria ali, acho que condição de jogo. E pelo que ele tem mostrado, inclusive, a gente sabe que fatalmente, em algum momento, ele seria vendido por um bom valor. E para ele, imagino, na questão da carreira, algo positivo. Então é o que não tem pressa, enxergando daqui. Nem para o Cruzeiro, nem para o jogador. E com os valores... Agora é isso, entender até que ponto é interessante, né, Rafa? E por isso a gente precisa um pouquinho saber da diretoria por que esse movimento está acontecendo agora. Léo, e você falou que não tem pressa por uma série de questões técnicas e que envolvem o aproveitamento dele na equipe, e também porque ele não pode ir agora, ele só pode ir em agosto, quando ele completar os 18 anos. Então, realmente, é estranho o Cruzeiro estar fazendo uma venda por esses valores que não são irrecusáveis nesse momento, porque passa a sensação que poderia aguardar a janela do meio do ano. A tendência é que o atleta se valorize, que venham outras propostas. Eu não acho que o Borussia deixaria de ter interesse. E aí eu fico me perguntando se não poderia ter aguardado um pouco mais para fazer essa venda e de repente fazer uma venda melhor. Quando a gente falava aqui de 12 milhões de euros, eu falei o tempo todo. Não acho que 12 milhões de euros é ruim para um lateral que tem pouca minutagem no profissional. Entretanto, quando já começa, aí é 7 e o restante é bônus, aí já começa a ficar esquisito. Eu acho que o Cruzeiro precisa aprender a vender, né? Assim, outros clubes aí já fazem vendas de valores muito expressivos. Eu entendo que é uma construção, que o Cruzeiro vai ainda se tornar uma vitrine, que fazer as vendas, inclusive, é importante nesse processo, mas ele precisa estar pronto para valorizar os seus ativos da base de verdade. Assim, eu não acho que é uma venda irrecusável de forma alguma, por todo o contexto que ele só pode sair em agosto, e se o modelo de valores, né, o Samuca falou muito bem, quando ele tiver mais informações ele vai trazer, mas se for dentro disso, com sinceridade, assim, a gente vai precisar aprender a vender melhor, né, assim,
da turma que trabalha lá dentro vai precisar encontrar uma solução, porque não tem como a gente fazer compras de 27, 30 milhões de euros e vender mal os nossos ativos. Essa coisa precisa ser equilibrada. E assim, toda vez que eu falo a respeito de querer saber, eu já tinha dito isso até da saída do Rian, Guilherme, tá? E eu acho que é um direito que você, torcedor do Cruzeiro, tem. Vamos ver se vai acontecer após o período de janela de transferência ser encerrado, se vai ser feito um balanço. Isso, por enquanto. Verdade. Porque assim, o que o Spindle se posicionou para mim ali... Protocolar. Muito protocolar não é o suficiente, tá? Eu acho que não é o suficiente para o torcedor do Cruzeiro. Então vamos ver quando o período de transferências encerrar. O Samuel e a Rafa levantaram muito bem as questões dos valores. Aí o torcedor, quando eu questiono, fala assim, o Cruzeiro precisa de vender. Eu sei. O Cruzeiro, o Palmeiras, o Flamengo, esses dois um pouco menos. Mas a gente tem que entender o que causou a urgência dessa venda agora. No ano passado já estava projetado, devido às procuras e sondagens que aconteceram? Ou foram... O que eu falo é o seguinte, Samuel, Rafa, Léo e todos que estão nos acompanhando. Nós, torcedores do Cruzeiro, não temos nenhum tipo de problema com confrontarmos com difíceis notícias. Se tem um que não tem problema, que viveu e ficou de pé e seguiu caminhando em frente, é o torcedor do Cruzeiro. Sim. Olha, nós precisamos, diante de... Exemplo, reestruturações contratuais que foram importantes e fizemos de Matheus Pereira. Se não quiser nem entrar no mérito, mas só falar reestruturações contratuais importantes que fizemos, aí você vai incluir até daqui a pouco a terceira do Kaique, né? Mais uma circunstância de um valor importante imediato. Entendemos, cara. A questão do contrato dele, importante falar. Isso, um jogador porque uma coisa é a gente receber do entorno, outra coisa é o que o clube viveu. Um jogador que iria... Boa, Samuel. Um jogador que iria finalizar o contrato em 27, ou seja, a partir do meio do ano... Do final do ano, né? Ele já poderia assinar um pré-contrato. Eu já vou dormir satisfeito, mas algo tem que ser dito. Do que simplesmente, uma contratação que pode ser... Tá, pode ser. Como é que são os moldes? Exato. Como é que foi feito? Era já plano do Cruzeiro negociar um dos dois laterais, e foi um dos dois laterais porque o Cruzeiro corrigiu a rota. Nossa, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito. Vamos tratar só a questão Minha pressão até subiu aqui. do Cauã, porque o Kaique já está certo que vai ficar. Falar ao torcedor o que foi feito. Né? Foi uma necessidade que surgiu. E a mudança de discurso, né, Valor? Assim, porque até então era, olha, nós vamos ter a manutenção do elenco e tal. O torcedor às vezes fala, claro que é para pagar o Gerson. Sim, o Gerson não vai ser pago à vista, né, gente? Foi um valor importante. Mas é isso. Se é isso, eu acho que isso precisa ser trago assim, à luz da verdade para o torcedor. Porque, afinal de contas, essa é uma das bases que essa atual direção bate, né? Óbvio que o Cruzeiro não vai abrir tudo. Isso que a gente está falando aqui, eu não acho que atrapalhe estrategicamente nenhum departamento de futebol, não. Não, olha, surgiu uma necessidade, nós reestruturamos contratos importantes e vimos aqui uma oportunidade de um ganho para este momento, para um fluxo de caixa e ainda vamos manter um percentual futuro no atleta. Cara, eu acho que isso não atrapalha nenhum tipo de planejamento e traz verdade para os torcedores. Né, traz transparência. E acrescentando aí essa questão, a gente ficou muito na memória com uma entrevista do Joaquim Pinto, ou entrevistas, né, no Cruzeiro Cast, aqui também, na Samuca TV, eu e o Matá, a gente esteve lá e ele falando justamente sobre isso. E todo mundo destacando que ele é muito bom para precificar, né, jogadores e tudo. Então, se o Cauã não dava para atingir valores melhores agora, ele não tinha que ser vendido. Ponto. Aí é que precisa explicar, né? E não acho que seja... Gente, o Pedro já fez investimentos aí de perder a conta, né, dos milhões. Então, do valor que está sendo agora, vamos colocar que o Cruzeiro receba todos os bônus e tudo e realmente fique nisso. 12 milhões de euros. Isso não vai mudar a história de forma alguma. Agora, se fosse uma venda daqui a um tempo, com ele valorizando 25, por que não 30 milhões? Não sabemos como vai estar o mercado daqui a um tempo.
E qual clube vai se interessar por um garoto que tem ainda... vai fazer 18 anos ainda, né? Quando ele for embora, ele já vai valer mais do que ele foi comprado, Sim. Samuel. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tinha dúvida com os 12. Vamos ver, né? A gente respeita muito Eu o Vene concordo. Casagrande, a informação que ele trouxe, Samuel também vai seguir nas suas frentes, mas independente do valor real, é que sejam os 12. Ele já vai sair daqui mais valorizado Vai. quando ele sair em agosto. Então, e por que não esperar até lá, entendeu? É. E se tiver surgido, eu entendo quando você fala assim, por esses valores o Cruzeiro já, a família Lourenço já sangrou muito mais. Mas se tiver surgido essa necessidade agora, que a gente não sabe, não tem, e aí não temos acesso às finanças, e aí é algo que é fechado, é só falar com o torcedor. Eu acho que o torcedor só quer saber o porquê desses movimentos, porque chega assim, não tem nada a ver com essa época, mas eu toda vez que vejo movimentos assim que não são explicitados, repito, aqueles que podem ser colocados à mesa, como eu coloquei aqui, eu sempre, eu não gosto porque me remete a uma época ruim do nosso clube. Mas aqui, até Não vai atualizando ser no Cruzeiro, a informação, deixa eu só pegar aqui para eu ser fiel àquilo que foi relatado, porque muitos clubes procuraram realmente, clubes da MLS, da Arábia, da China, alguns aqui do Brasil, só que as condições não agradaram aí ao Cruzeiro, ao próprio jogador. Segundo o que a gente apurou, teve uma conversa com o Tite e está treinando normalmente, né? Se não pintar mais nada, talvez nem saia, né? Fique aí no Cruzeiro. Tá treinando com o grupo. Isso também eu acho que ninguém vai fazer, né? Colocá-lo para treinar à parte. Não é um cara que a gente tem informação que contamina ambiente, que atrapalha, nada, né? Todo mundo tentou, não deu certo. Acho que perdeu o pênalti ali na final, na semifinal. Aí já... Porque se faz o gol ali, continua, né? A Eu disputa. nem acho que o pênalti piora a situação dele, com sinceridade. Não, mas aí eu mesmo acho ele que... tendo perdido. Mas Até aí... porque o foco ficou mais no Sim, Barbosa. no Gabriel, mas entende, se ele se faz entende, o... ser uma Não, retomada. dá uma Ó, livrada. o Wallace foi lá e chamou a responsa, Sim. hein, e tal, aí vai, classifica. Sim. Dá uma melhorada Melhora. no cenário, né? Dá uma limpadinha. Mas então, talvez nem saia. E aí, porque- vai... Mas aí é o fato, vai entrar onde? Isso, vai acontecer uma Vai passar à reintegração frente de de posse, quem? vai voltar pro elenco. Cara, o Cruzeiro tem uma situação... Não, ele tá no elenco, né? Ele não saiu. Não, sim, mas... E aí, a partir de agora o Vai Wallace... pro fim da fila. E aí, Já ele vai foi- conseguir passar alguém nessa fila aí? É esquisito, né? Porque já foi falado publicamente pelo Se diretor acontecer, de futebol. E eu tô aqui, gente, igual eu falei, eu não torço pra teoria minha. Eu tô aqui, ó, eu não torço pra teoria minha, eu torço pro Cruzeiro. E mais nada. Seria o maior plot twist da história, assim, recente, né? Ah, eu não consigo acreditar não, mais. eu também não. Eu também não. Porque não Esse tem seria o nenhum maior da sinal. Mas como vai ficar essa situação? Você entende? O jogador vai ficar só treinando com o elenco, não vai ser relacionado em nenhuma situação. Gamarra? Daqui a pouco... ele vai virar um Gamarra 2.0, assim? Bem lembrado. Ué. Ou melhor, nem um Gamarra, né? Porque o Gamarra figurava muito no banco. Vai ficar... Cara, é uma Porque situação, o hein? Spindle já falou que não tá Nossa, nos planos. que- Antes, se tinha até uma dúvida. Quando o Tite chegou, a gente chegou até a comentar isso. Sim. Será que o Tite, convocou ele para a seleção e tal? Então, o Wallace, será que vai ter uma nova chance com o Tite? Embora a gente até seguia nesse comentário. Até agora ele não tem... Aí já são 7 jogos. Não deu nenhum motivo. E quando o Bruno Spindle fala que o Wallace seria negociado, dá a entender, obviamente, recebeu o aval do treinador. Claro. Então, assim, o Tite ele não tinha até então intenção de contar com o Wallace. Ele poderia simplesmente falar, não, já convoquei, não conheço, acredito que vai contribuir bastante, quero ele aqui no elenco e tal. A diretoria chamou pra ela, tirou da questão do técnico. Pelos acontecimentos, nos leva a entender isso, a não ser que daqui a pouco o próprio Tite pode falar, não, a situação era outra, a diretoria queria negociar. Olha, mas aí cada um Não, mas aqui, tem uma outra coisa também. Eu acho que o treino dele tá ok, velho. Não tá nada... Poxa, tá treinando muito bem, hein? Tá querendo? puxar, Não tá treinando a ponto de fazer, olha, eu acho que a gente devia repensar. Sim. Não tá mexendo naquele pensamento. Eu acho que o Tite, inclusive, ele nem teve a oportunidade de avaliar a situação do Wallace. É a impressão que eu tenho.
que já foi passado pelo departamento de futebol. Nós não contamos com esse jogador, principalmente pela fala do Spinner. Já é uma coisa que o Cruzeiro chamou para ele. Institucional, né? Não é técnico. Então, por isso que... mas aí, tipo, não adianta colocar mas ele na tinha conta poder do de Tite, falar... Tinha. Esse jogador aí eu quero recuperar. Mas ele deve ter observado. Por Eu acho que abriram uma janela e falou, Tite, nós temos essa situação do Wallace. Se por acaso nos seus primeiros treinos você observar e tiver alguma objeção a essa situação atual do jogador, nós podemos rever. Eu acho que isso ainda não aconteceu, Samuel. E não sei se vai acontecer. Tem um ponto que eu acho que cada um tem o seu jeito de reagir a determinadas coisas. Não sei qual é o planejamento de férias do atleta e tudo. Mas eu, no lugar do Wallace, eu teria me apresentado dia 2 de janeiro para jogar nesse time alternativo. Se ele não pudesse jogar nesse time alternativo, aí tá tudo errado também, né? Ele conversando Sim. com o Tite, né? Quero chegar antes. Isso aí tem que partir do atleta, não tem como. Não, e aliás, a gente nunca ouviu o Wallace, né? Tudo bem que eu imagino muito a dizer, mas assim, que até então parece que tá tudo bem, né? Assim, ele tá lá, segue, não teve oportunidade, não conseguiu engrenar, tudo bem. Ele tem um contrato importante, né? Isso tô aí. aqui recebendo e tal. E sei lá, e rede social, e a vontade do jogador de ser titular, sabe? Porque vira e mexe a gente vê um jogador, às vezes até critica, mas um jogador que faz uma postagem, às vezes vai pro banco, faz uma postagem e tal, queria mais espaço. Não é o caso do Wallace. Falta incômodo. Eu sinto falta de incômodo. Ele não, gente, só pra... Publicamente, às vezes internamente lá a gente não sabe como é que tá, mas... Cara, sei, assim, o contrato que ele tem com o Cruzeiro é responsabilidade das pessoas que fizeram o contrato com ele, tá, gente? Juntamente com ele... ele não foi forçado, ele não forçou ninguém a fazer esse contrato. Tem que deixar isso muito claro. Mas eu gosto quando o jogador, sabe, se sente incomodado com a situação, assim. Às vezes até fala, igual essa questão de repente voltar. Não sei se o Tite teria aberto essa oportunidade de um cara que quer jogar. Eu sinto falta de incômodo, mas... Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!